Graça e paz. Eu sou uma inteligência virtual. Para apresentar as mensagens do pedacinho do Maná dos Céus. Com presbítero Gregório de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A mensagem de hoje e as parábolas de Jesus. Com o tema, o semeador. Texto, livro de Mateus capítulo 13, versículo 1 a 9. Olá, meus irmãos. Graça e paz. Presbítero Gregório, trazendo as parábolas do Senhor Jesus. Esta mensagem, amados, fala-nos sobre a parábola do semeador. Estarei usando o livro de Mateus, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 9. Mas esta mensagem também se encontra em Marcos 4, versículo 1 a 20, Lucas 8, versículo 4 a 15. Vamos fazer a leitura da palavra e meditar um pouco para conhecer a parábola do semeador. A parábola do semeador é muito conhecida, amados. Tanto a parábola do semeador quanto a do bom samaritano são as parábolas mais conhecidas. Eu estarei usando a Bíblia Almeida, revista corrigida, onde traz-nos a mensagem assim: tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinho, e o espinho cresceram e sufocaram-na. E outro caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, e outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Muito bem, amados, diletos irmãos, quero ser breve com minhas palavras. Usei, como já vos disse, revista corrigida, Almeida. Poderia ter lido no King James ou mesmo na linguagem atualizada, mas como esta parábola é bastante conhecida, estarei sendo breve. Quando Jesus contou esta parábola? Jesus contou a parábola do semeador quando discursou para uma grande multidão à beira-mar. Ele entrou no barco, e a multidão ficou em pé na praia, escutando suas palavras. Naquele dia, ele ensinou muitas coisas sobre o reino dos céus por parábolas. Qual, amado, é o significado? Vamos tentar explicar, pois o próprio Jesus explicou o significado desta parábola. Então, o presbítero Gregório não vai tentar explicar, ele só vai trazer a própria explanação do próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus explicou a parábola do semeador. Apesar de ter contado a parábola diante de multidão, a explicação foi dada apenas aos discípulos. Jesus explicou a parábola do semeador da seguinte forma: escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a parábola do reino e não entende, vem o maligno
e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração. E, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, e o que foi semeado entre o espinho é o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100 frutos por uma única semente, e outro produz 60 frutos por uma única semente, e outra produz 30 frutos por uma única semente. Então, amados, Jesus mesmo esclarece, falando-nos acerca de acerca da semente, sobre o semeador é o próprio Senhor Jesus. A semente é o próprio Evangelho. A semente do Evangelho é plantada em vários solos e apresenta diferentes resultados. A semente lançada, ela não é uma má semente. Todas as sementes são iguais, mas a condição da alma, do coração, do ser humano que é lançada a semente, este sim tem problema. A semente que cai na beira da estrada, esta semente é consumida pelas aves, e o próprio Senhor Jesus explicou que essas aves são os malignos. A plantada em solo rochoso é aquele coração petrificado, que é incapaz de se abrir para a palavra. Ele até recebe de bom grado, mas seu coração está petrificado. Então a palavra não penetra profundamente, não encontra um solo fértil em sua alma. Então, os cuidados da vida, os problemas, tudo isso afasta. A ganância pelo dinheiro, a ganância pelo vil metal afasta esta pessoa da própria palavra. Palavras que é lançada no coração, que já sofreu muitas perseguições, corações que muitas vezes já não tem mais nem sequer uma expectativa. É o coração que está entre os espinhos. E esses espinhos da vida, os problemas da vida o sufocam, e esta palavra não germina. Mas a maioria das pessoas que tem o seu coração aberto para a palavra, esta palavra germina, e esta palavra produz vida abundante. Alguns chegam a produzir 100 por uma única palavra, outro 60, outro 30. É isso que Jesus disse. A maioria das pessoas, por diferentes motivos, não recebe as boas novas para a salvação. Muitas pessoas rejeitam a palavra, e por rejeitar a palavra, estará muitas vezes se afastando da essência da vida, do verdadeiro Evangelho que tem o poder de libertar, de curar, de salvar, de levar o ser humano para a conquista da vida. Então eu vos disse que a semente é o próprio Evangelho. O que é o Evangelho e qual é o seu significado? Sem dúvida, amado, o Evangelho é uma das palavras mais utilizadas entre os cristãos.
Apesar disso, muitas pessoas não sabem exatamente o seu conceito, não sabem exatamente a aplicação, o significado. Hoje, através da mensagem da parábola do semeador, estamos aprendendo que o Evangelho, o que significa o Evangelho? O Evangelho significa boas novas, ou boa notícia. A sua origem vem do grego, que significa evangelium, apesar do termo evangelho poder ser aplicado em outros contextos, como seu sentido clássico e original, para se referir à recompensa dada pela entrega de boas notícias. Obviamente, sua aplicação mais conhecida é o sentido que possui na literatura cristã, no caso referente à mensagem essencial da salvação da alma. Vale ressaltar que a palavra evangelho é usada somente no Novo Testamento, mas na conjectura, na versão grega do Antigo Testamento, a palavra evangelho ocorre várias vezes nesse sentido de boa notícia, de pessoas que levam a boa notícia. Porém, nós precisamos compreender, amados, que a boa notícia é essa, que a salvação chegou a cada um de nós. O Evangelho, de fato, é uma boa notícia. Sabendo qual é o significado da palavra Evangelho hoje, resta-nos entender que realmente o Evangelho, talvez a definição mais clara e objetiva sobre o que é o Evangelho, foi registrado pelo apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Romanos, ao dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Romanos capítulo 1, versículo 16. Apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem. Em outra palavra, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o Evangelho é o próprio evento de Cristo, ou seja, o Cristo crucificado, sua obra completa na cruz. Sobre isto mesmo, o apóstolo Paulo dá mais detalhe sobre a cruz. Ele traz mais detalhe, dessa vez escrevendo aos Coríntios. Paulo fala que pelo Evangelho que somos salvos, pois o Evangelho é a mensagem de que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura, diz ele, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 a 6. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 15, temos outra definição interessante acerca do que o Evangelho. Marcos escreve que Jesus foi para Galiléia anunciando as boas novas de Deus. Seu anúncio consistia em dizer que o tempo é chegado e o reino de Deus está próximo, acompanhado da exortação acerca do arrependimento. Ele diz: arrependei-vos, arrependa-se e creia nas boas novas. Jesus estava falando que era chegada esta notícia. No Novo Testamento, o termo evangelho é empregado pelo menos 76 vezes, sempre no sentido cristão, isto é, da mensagem essencial da salvação. Em tais passagens, as palavras evangelho é acompanhado de diversas frases descritivas, porém sempre conservando o mesmo significado, que seja falando sobre o reino dos céus, sobre a salvação, falando sobre Cristo ser o pão, Cristo ser a luz, Cristo ser a água, Cristo ser a ressurreição, Cristo ser a vida. Cristo é o tema central do Evangelho. Portanto, devemos, amado, aceitar o Evangelho como sendo a fonte
da nossa própria vida. Aceitar o Evangelho de Cristo é viver segundo a sua palavra, é seguir os preceitos divinos para não nos afastarmos da graça e da misericórdia de Deus. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus, trazendo a explanação do semeador, trazendo a explanação das parábolas de Cristo com o tema O Semeador. Fique na paz do Senhor Jesus. Amanhã eu voltarei com mais uma mensagem das parábolas de Jesus. Amém e amém.